Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jane e sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. E hoje eu vou dar continuidade à saga de faxina de final de ano aqui em casa. No último vídeo eu arrumei o meu quarto junto com vocês e no vídeo de hoje eu vou arrumar a cozinha. Tô indo lá agora mostrar a situação dela pra vocês. Ó, minha gente, pra vocês verem, essa era a real situação da cozinha. Tudo tumultuado sobre a mesa, porque como eu sabia que ia fazer essa organização no armário, tudo que eu ia lavando eu ia empilhando lá, para poder guardar tudo de uma vez. Então aí comecei logo guardando essas coisas que eu não uso com frequência, eu deixo dentro do forno do fogão, porque eu também não uso o forno com frequência. E o armário é muito pequeno, né? Então eu aproveito cada cantinho que eu posso guardar alguma coisa. Na parte de cima do armário, nessas duas primeiras portas, eu guardo tudo que eu tenho de prato e copos, taças de vidro, que não é muito, porque eu nunca quis investir nisso por conta de falta de espaço mesmo. Como eu moro de aluguel, eu mudo bastante e aí sempre tem prejuízo de mudança, né? Eu já perdi armário de cozinha que quebrou, já perdi prato, copo, tudo quebra. Sem contar que eu e Isaías também somos bem desastrados no nosso dia a dia, a gente quebra bastante. Então, eu sempre tive o básico que atende às nossas necessidades diárias. Nesse outro lado, eu tenho esses potes no qual eu guardo coisas do tipo leite em pó, açúcar, aveia, esse tipo de coisa que os potinhos são pequenos e aí sobra no pacote, né? Então eu pego todos os pacotes e coloco dentro desse baldinho vermelho, porque aí ele consegue vedar bem, é um baldinho de goiabada e não entra barata nem nenhum outro inseto, fica bem conservadinho. E eu não tenho tanto espaço para guardar eles, então eu gosto de guardar assim, porque eu otimizo o espaço também. Aqui nessa prateleira eu deixo os potes de arroz, feijão, macarrão e cuscuz, acho que eu já falei deles para vocês, e deixo essas tacinhas só para decorar e as minhas canecas. Eu tenho outra, mas estava para lavar. Abaixo da prateleira foi só limpar, tirar essas coisas que estavam aí, mas que não costumam ficar. Normalmente é só a sanduicheira e a airfry quando eu não estou usando, porque aí não tem tomada perto, então preciso levar para a mesinha. E essa cestinha que eu deixo com as vitaminas que eu tomo todos os dias, palito de dente e um saleirinho para salada. E depois de desocupar todo aquele espaço, eu ocupei novamente com as panelas e as vasilhas, porque estava chegando a hora de limpar e arrumar, né, a parte de baixo do armário. E sendo sincera a vocês, essa é a pior parte da organização do armário para mim. Eu não gosto de organizar vasilhas porque cada uma tem um formato diferente. Eu tenho muito pouco espaço. Então, assim, é uma zona. Não tem escolha a não ser deixar empilhada, uma dentro de outra e tudo mais. Então, peguei o meu banquinho porque esse processo demora. Eu adiantei muito o vídeo para vocês para não ficar cansativo, mas para mim demorou horrores, porque eu vou encaixando uma vasilha em outra, pegando de um canto para outro. As tampinhas sempre ficam soltas também, eu gosto de deixar dentro de outros potes, porque aí quando eu preciso eu já sei onde é que tá e fica mais fácil de me localizar, né? Eu tô com vontade de tirar todos esses potes redondos de formatos diferentes e comprar um kit de potes todos quadrados, padronizados, mudando só o tamanho, mas todos quadrados para poder ver se facilita na organização e se otimiza o espaço do armário, que é muito pouco, né? Eu acho que eu já disse isso não sei quantas vezes. A parte das panelas também para mim é horrível pelo mesmo motivo. Eu tenho vontade de tirar as panelas daí do armário e colocar elas lá atrás na minha área de serviço. E se eu fizer o que eu tô planejando aqui para vocês, que é montar uma prateleirazinha, colocar alguns ganchos para pendurar elas, eu gravo aqui pro canal com certeza, todo passo a passo. Mas até então, como eu não tinha escolha, organizei elas aí na parte de baixo mesmo, também do mesmo jeito das vasilhas, uma dentro de outra, e aquela algazarra na hora de pegar, uma barulheira sempre que o menino tá dormindo, e assim eu sigo a minha vida de dona de casa. Panelas eu também não tenho muitas, mas as que eu tenho eu acho que são suficientes, porque elas têm um tamanho bem variável, então atende bem todas as necessidades. Agora, uma coisa que eu sinto muita falta nesse armário são mais gavetas, porque eu só tenho uma e aí eu divido com os talheres e com panos de prato. E sempre aparecem essas bugiganguinhas que eu vou guardando, com mania de que um dia vai servir, um dia vai precisar e esse dia nunca chega. E mesmo assim eu não consigo jogar tudo fora. Então, assim, eu tenho uma rolha de garrafa, porque vai que um dia precisa. Eu tenho
a parte de pegar na tampa, sabe? Que descolou de uma das minhas tampas. Que um dia eu vou colar, mas eu nunca colo. Enfim, são várias coisas que eu guardo assim no aleatório, porque na minha cabeça um dia vai precisar. E quando precisar eu vou ter. Sendo que sempre que precisa a gente vai lá e compra, né? Nunca lembra que tem guardado. Mas enfim, eu também tenho um caderninho que eu faço minha lista de compras. Esses saquinhos são saquinhos de geladinho, que às vezes eu faço. E o restante, como eu falei, é talher, panos de prato e essas tampinhas são tampas de copo, né? De copo térmico e de garrafinha. Essa parte de baixo é aqueles potes que a gente tem, mas não quer que ninguém saiba que tenha, que é potes de manteiga, de goiabada, esse tipo de coisa. Eu guardo ainda mais porque eu gosto de dar para minha mãe lá no interior, porque ela gosta desses potes, porque é uma casa, minha gente, que dificilmente você vai para sair de mão vazia. E nem todo mundo que vai lá vai com frequência, né, para devolver os potes dela. Ela já perdeu muitas vasilhas, muitas. Aí ela junta potes de manteiga, porque sempre que ela quer dar algo para alguém levar assim para casa, ela dá no pote de manteiga e ninguém precisa se preocupar em devolver, né? Inclusive eu. Sempre que eu vou, eu volto com uma sacola de coisa. Então, esses potes eu gosto de guardar mais para isso. E numa visão geral, foi assim que ficou a organização do armário. Abasteci o pote de ração de Theo e deixei sobre o armário, que é lá que fica sempre. E recolhi todos os plásticos, papel, sacolinhas que estavam espalhados pelo chão, porque eu não gosto de varrer o chão com essas coisas. Eu varro somente os ciscos, a areia mesmo e tal. Recolhi tudo que estava sobre a mesa também. Deixei só o leite de Heitor e a garrafinha térmica, porque eu ainda ia usar. E eu sempre mantenho ali na mesa, porque fica de fácil acesso. E só depois que ele dorme, tudo que eu não vou usar mais é que eu coloco lá no armário. Essa é a minha mesinha de apoio, onde eu guardo meus temperos. A airfryer não fica aí também, ela só tava aí porque é o único lugar que tem tomada. Ela fica lá no armário, ao lado da sanduicheira. Mas como eu disse, né, eu tava fazendo carne pro jantar. E outra coisa que eu preciso mudar urgentemente são os meus portas-tempero, porque esses já estão bem velhinhos, já deram tudo que tinham para dar. E eu quero um modelo assim mais bonito, né? Porque eu não gosto muito desse modelinho aí. Eles só são bons para otimizar espaço, mas no dia a dia não é nada prático de usar. Na parte de baixo da mesinha, eu guardo naquele caixa preta alimentos que eu ainda não abri, né? Tipo pacotes de açúcar, macarrão, café, que estão lacrados. E aí só depois de abertos é que eu coloco nos potes, ou então coloco naquele baldinho que eu mostrei a vocês antes, né? Do outro lado eram raízes para jantar mesmo, tipo macaxeira, batata, essas coisas que eu sempre tenho em casa. Depois de limpar a mesinha, vim aí pro fogão. Esse fogão tava 2 dias sem limpar, então tinha bastante sujeirinha acumulada. Então tirei tudo e vim com a esponja, Bombril, né, que aqui a gente chama, mas é palha de aço. E esqueci o nome agora. Ai, gente, é aquele sabão do potinho. Pasta Urca, alguma coisa assim. Eu sei que o nome é Urca, que diz que é próprio pro fogão também, né? Meu fogão tava ficando manchado, meio escuro. Por mais que eu esfregasse bem, tirasse todo o excesso de produto, ele tava ficando escuro. Eu não sei se Isaías limpou ele com alguma coisa que não devia, mas enfim, eu sei que eu tava tendo dificuldade para limpar ele e deixar brilhoso, né? Mas até que nesse dia eu fiquei satisfeita com a limpeza. Foi algo até que bem rápido, porque eu já estava bem cansada e ainda tinha bastante coisa para fazer. Vocês vão ver aí no final. Eu nem finalizei as coisas tudo com vocês, porque o vídeo ficou muito longo e eu queria fazer um pouco mais rápido, né? E querendo ou não, gravando, a gente perde um bom tempo posicionando a câmera no lugar. Mas enfim, limpei direitinho aí o fogão, finalizei com um paninho e depois de limpar toda a parte de cima, limpei a frente também, cada uma das... Ai, como é que chama botão? Esses negócios de acender, enfim. Cada um deles, passei o pano aí direitinho. Eu gosto de tirar eles também e lavar, mas nesse dia eu não estava com tempo mais. Quer dizer que aí já era bem à noite, né? Eu não sei nem dizer que hora da noite que era, porque eu só tô conseguindo gravar mais à noite, que é o momento que Isaías está em casa para poder ficar com o Heitor. Porque quando ele tá acordado, não tem a menor chance de eu fazer uma limpeza como essa de uma vez só, né? Você tem que parar 1000 vezes. E não tem coisa pior do que você tá assim com a mão suja de produto ou suja de alguma coisa que está cozinhando e ter que parar para poder pegar em criança. Eu não gosto.
Depois de tudo limpinho, foi só varrer o chão. Eu não tô lavando nem passando pano, porque eu quero fazer tudo isso em um vídeo só, né? Os vídeos que eu tô soltando têm sido somente de organização mesmo. O da cozinha que é inevitável organizar sem limpar, né? O do meu quarto eu não mostrei tanto a parte da limpeza, porque era só tirando o pozinho mesmo do guarda-roupa e da penteadeira. Então, por isso que ficou só mais organização. Mas na semana que vem eu vou gravar pra vocês, eu lavando a casa, né? Quero fazer um vídeo assim, bem legal, lavando tudo direitinho. Quero muito conseguir lavar a casa inteira num dia só, né? Mas se eu não puder lavar, mas pelo menos uma limpezinha assim mais caprichada no chão e nas paredes, eu irei fazer. Quero fazer tudo num vídeo só também, pra não ficar dividido em tantas partes. Mas eu não sei se vou conseguir, né? Por conta de Heitor mesmo, que o tempo é curto e corrido. Aí, como vocês estão vendo, eu gosto de varrer toda a casa e aí eu recolho o lixo na porta do banheiro, porque o piso da cozinha é mais alto que o piso do banheiro. Então, eu coloco a pazinha lá e aí é só jogar tudo pra dentro da pá que recolho bem facinho. E é assim que eu faço todos os dias. Recolhi o lixo da porta e coloquei um tapetinho também para finalizar ali. E esqueci de mostrar para vocês que eu limpei sim a geladeira, mas não gravei. E esse filtro fica aí em cima porque ele tá vazando e eu preciso arrumar uma maneira de consertar. E fui mostrar para vocês o que era que ainda me esperava, que era uma máquina cheia de roupa para enxaguar e estender e uma pia cheia de prato para lavar. Mas como o vídeo estava longo, eu resolvi finalizar. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva se não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.